E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar de cabeça na vida, na obra e num pensamento que é literalmente revolucionário, o da artista brasileira Carmen Luz. Através das fontes que a gente vai examinar aqui, vamos explorar como o trabalho dela atua diretamente na descolonização do corpo na dança contemporânea. É uma daquelas jornadas fascinantes, sabe? Daquelas que fazem a gente repensar todos os rótulos e as caixinhas que a sociedade, ao longo da história, tentou impor para a arte negra no Brasil. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por quem é Carmen Luz, o conceito diaspórico, as gavetas coloniais e a dramaturgia colonial. Depois vamos dar uma olhada na cia étnica de dança como um espaço de resistência. E a gente amarra tudo com uma reflexão crítica no final. Parte 1. Afinal, quem é Carmen Luz? Sabe, para a gente entender o tamanho dessa figura transformadora, precisamos voltar um pouquinho nas raízes dela. A Carmen Luz nasceu no Rio de Janeiro, lá em 1959. Desde menina, ela já sonhava em ser bailarina e coreógrafa. Mas, como os textos apontam, a grana era curta. Ela não tinha condições econômicas para cursar aquele balé clássico tradicional. Mas vocês acham que isso parou ela? De jeito nenhum. Ela começou a estudar de forma totalmente autodidata e, olha, acabou se tornando uma verdadeira força multidisciplinar. Ela transita por tudo: dança, cinema, teatro, curadoria, políticas públicas, é o pacote completo. E o coração do trabalho dela bate num ritmo muito claro, que é mapear gestos, pessoas e movimentos para preservar a memória e a resistência da diáspora africana. E dando uma olhada rápida aqui nesse pôster, a gente já consegue visualizar esse alcance que vai muito além dos palcos. Esse é o documentário Um Filme de Dança, que ela lançou em 2013. E ele é um marco, viu? É um retrato fortíssimo de como é a vida de quem dança profissionalmente no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é um tributo gigantesco ao corpo negro, reconhecendo que esse corpo é o dono absoluto da sua própria dança e dos seus ritmos afro-brasileiros. É, na essência, um trabalho que pega um megafone e amplifica aquelas vozes que a história tentou silenciar. 2. O conceito diaspórico. Vamos falar sobre identidade. E é exatamente dentro desse documentário que a gente encontra a semente do primeiro grande conceito da nossa análise. Tem uma frase dita por um dos bailarinos lá no filme que é assim, de arrepiar. Ele diz: "Eu não sou afro, eu sou um negro diaspórico." E, gente, prestem bem atenção, porque isso não é só uma correção de vocabulário ou um preciosismo. Essa é a base, a fundação para a gente entender a filosofia crítica da Carmen Luz e como ela enxerga o peso do colonialismo em cima da nossa linguagem e da nossa arte. O que mais chama a atenção nessa distinção, e a fonte tira isso de uma entrevista fantástica dela, é a crítica pesada que a Carmen faz ao rótulo afro. Ela argumenta que o projeto colonial pegou esse termo e transformou numa espécie de caixa genérica, um limitador. É como se a tal da dança afro fosse o único lugar permitido para os corpos pretos. Do outro lado da moeda, quando a gente fala de negro diaspórico, a conversa muda de figura. É reivindicar uma identidade ativa, super enraizada numa história complexa de resistência. Resumindo, é a diferença gritante entre aceitar um limite que alguém inventou para você e afirmar a sua própria conexão com a sua ancestralidade. 3. As gavetas coloniais. Como os limites são criados. E essa ideia de limite imposto traz a gente para uma das metáforas mais visuais e poderosas que a artista propõe, o conceito de gavetas coloniais. Nas palavras dela, documentadas nos nossos materiais, isso aí não foi um mero tropeço ou acidente da história, não. É visto e analisado como um projeto educacional de longo prazo. E o pior, um projeto, infelizmente, muito bem sucedido, focado em aprisionar o fazer artístico de pessoas negras no Brasil. É literalmente a sociedade ditando: olha, você pode criar, mas só dentro dessa gavetinha aqui, nesse espaço limitado e folclórico que a gente separou para o seu corpo. 4. Dramaturgia colonial e as estruturas de poder. Mas como que essas gavetas foram construídas e mantidas fechadas por tanto tempo? A artista explica isso através do que ela chama de dramaturgia colonial. De acordo com os textos base, existe toda uma estrutura, uma dramaturgia mesmo, que foi tão naturalizada que acabou fossilizada no nosso dia a dia. A análise relata que essa estrutura ensina a subjugação quase como uma matéria de escola, ditando que pessoas negras, indígenas e brancas pertencem a lugares sociais e econômicos totalmente diferentes. E o ponto crucial para a gente levar daqui hoje é: o sistema de arte não é uma bolha que flutua acima dos problemas do mundo real. Muito pelo contrário. Segundo essa perspectiva, o sistema de arte apenas espelha e reproduz esse mesmíssimo projeto de poder. 5. Cidadania étnica de dança, um espaço de resistência pura.
Só que a Carmen Luz não é de ficar apenas apontando o problema e cruzando os braços. De jeito nenhum. Ela avança para soluções ativas, literalmente arrombando essas gavetas. Em 1994, pegando o bastão do poderoso legado deixado por Abdias do Nascimento, ela ajudou a fundar a CIA Étnica de Dança. Eles têm todo um trabalho estético minucioso de mapear os gestos afro-brasileiros. Mas, gente, o impacto vai muito além das cortinas do teatro. A CIA Étnica tem uma dimensão social absurda. Eles desenvolvem ações socioculturais direto nas favelas do Complexo do Andaraí, lá no Rio. Isso transforma a arte numa ferramenta de formação profissional que já mudou a vida de umas 600 crianças e adolescentes. É a desconstrução do estereótipo acontecendo na prática, no dia a dia. E essas duas imagens juntas ilustram perfeitamente como rola esse diálogo constante com quem desbravou o caminho antes. Na esquerda, a gente tem a maravilhosa Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e uma lenda absoluta da dança afro-brasileira. Na direita, é um clique super recente de 2023 do espetáculo Cartas para Mercedes, que a Carmen criou para a companhia dela. Olha que ponte incrível entre gerações. A coreografia reverencia o que a Mercedes viveu, mas usa essa memória para criar um futuro que eles visualizam sendo completamente livre das amarras do passado. A força visual de tudo isso salta aos olhos nessa imagem. Reparem bem nos braços estendidos, nessa forma expansiva como elas dominam e engolem todo o espaço cênico. A luz dramática e a interação quebram qualquer expectativa limitante. Não tem ninguém encolhido, não tem confinamento. O que a gente vê são corpos negros ocupando literalmente a totalidade do palco e apontando para todos os lugares possíveis da arte, que é exatamente o que a diretora propõe. É o fim absoluto, visual e escancarado das gavetas coloniais. E por fim, 6. Nossa reflexão crítica. E a gente chega no momento de colocar a mão na massa, de transformar essa base teórica num exercício para a vida. Deixo com vocês essa provocação final. Com base em tudo que a gente trocou ideia aqui hoje, desde entender a força do negro diaspórico até sacar como funciona a dramaturgia colonial, o convite é para vocês escreverem um pequeno parágrafo crítico. Parem e pensem. Como é que esse projeto histórico ainda tenta, hoje em dia, limitar a arte negra no Brasil? E, principalmente, como as vivências e a diversidade cultural de cada um de vocês podem servir de ferramenta para quebrar isso de vez? Fica aí o incentivo para continuarmos questionando sempre. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.